Direito inalienável de todo ser humano, Paulo Freire dizia que a leitura vai muito além dos livros. Trata-se de jeitos de ler o mundo. Com esse mote, o Plano Nacional do Livro e Leitura voltará a ser uma política importante para o novo governo Lula, com iniciativas conjuntas entre ministérios como os da Cultura e da Educação. De acordo com quem comanda esse processo, a intenção é também compreender as novas ferramentas de comunicação, cada vez mais digitais e descentralizadas graças às redes sociais. Esses conceitos já existiam, mas foram ignorados durante o governo passado. O presidente Lula, o ano passado, ainda no processo da campanha, tanto falava da dimensão da cultura, das artes, como também trazia de uma maneira muito poderosa o papel e o lugar do livro, quando ele dizia mais livros e menos armas, ou mais bibliotecas e menos clubes de tiro. Então, essa dimensão metafórica e simbólica, do livro e da leitura, ela é vital nesse momento. Criado em 2006, o PNLL, como o plano é conhecido, partiu de premissas semelhantes e definiu 4 eixos que ainda serão norteadores: a democratização do acesso ao livro, a promoção da leitura, a comunicação voltada ao imaginário da leitura na sociedade e o fomento à cadeia produtiva do livro. Frentes que buscam um envolvimento comunitário sobre a importância do conhecimento e do respeito à diversidade. Um desenho criado em torno das bibliotecas públicas e direcionado para atender aos diferentes tipos de leitores. Nós temos uma larga experiência já realizada no Brasil de outros programas que demonstram com toda clareza que a biblioteca de acesso público são as iniciativas principais de democratização do acesso ao livro e à leitura. Principalmente numa sociedade que é cada vez mais individualizada, a leitura não pode contribuir para isso. Toda leitura é um ato de sociabilidade, porque aquela leitura você transmite para o outro, seja falando dela mesmo, seja levando aquilo que você adquiriu com ela para o outro. Uma das propostas que foram apresentadas para análise do PAC é a possibilidade de bibliotecas parques, diversos territórios, sobretudo periféricos, sejam nas capitais ou grandes cidades do interior, que ela reúne um conjunto de serviços para além da própria política de livro, leitura e literatura, mas também de outros serviços sociais e de uma interação também muito orgânica com a comunidade. O Programa de Aceleração do Crescimento é tido como uma das chaves para a distribuição de livros de forma mais direta, com iniciativas que vão além da proposta de distribuir livros às famílias contempladas pelo Minha Casa Minha Vida. A eficiência também passa pela política de seleção e aquisição de obras, respeitando as características regionais, mas buscando furar bolhas e promover intercâmbios, ajudando também a fomentar o mercado editorial e aproveitando o papel das escolas. Para que esse direito ele realmente se concretize, a gente reforça a importância das condições de formação para os profissionais que atuam nessa área. Também é importante a infraestrutura. Então, nem sempre as escolas elas têm espaços para que exista uma sala destinada à criação e à manutenção dessas bibliotecas. E isso também é fundamental, para que esses livros circulem, para que esses estudantes e a comunidade escolar tenham acesso a esses livros. Para além de uma política de livro, de aquisição de acervos, tem uma política de promoção da leitura, de fomento à literatura e da cadeia criativa e produtiva do livro. Por exemplo, vamos retomar a aquisição de livros para as bibliotecas públicas, municipais, estaduais e comunitárias, mas de uma maneira articulada e integrada com o PNBE, do MEC, que é o Programa Nacional de Biblioteca Escolar. Essa aquisição de livro é importante para o mercado editorial, para o fazer literário e acadêmico. Especialistas alertam que nenhuma dessas iniciativas será constante se não forem consolidadas em políticas permanentes de Estado, que resistam a eventuais mudanças de governo. Nesse sentido, há o respaldo de uma lei sancionada em 2018 e que estabelece a reavaliação das metas e dos resultados a cada 10 anos. A reconstrução de um processo que havia sido interrompido e que pode ajudar a abrir a mente das futuras gerações. A leitura não é apenas a leitura que nós trabalhamos e insistimos que aconteça, porque é ela que nos proporciona a libertação do ponto de vista da imaginação, mas é também a leitura de um determinado painel para saber se aquele ônibus que você está pegando é o correto. Então isso é vital para o país. Eu diria até que é quase uma questão de segurança pública, porque você tem uma sociedade cada vez mais diversa, diferente, mais populosa, e ao mesmo tempo você é uma sociedade que cada vez mais precisa de entendimento.
de compreensão.